Shalom, boa tarde. Estamos no dia 8 de Iyar, 5.784, a contar da criação. É dia 16 de maio de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Emor. E nessa Parashá temos vários mandamentos sendo atualizados, por assim dizer, bem como também trazendo, através de Moshe, Hashem está trazendo ao povo judeu maiores esclarecimentos sobre a questão das mitzvot, dos mandamentos. Então, a nossa Parashá, estamos no livro de Levítico, né? E dentro do livro de Levítico, nós estamos na nossa 8ª porção, dentro do livro Levítico, e no ciclo 5.784, nós estamos na 31ª porção, né? Emor significa fale, no sentido de advertir, né, os adultos sobre a educação das crianças, né, para que realmente possam, sem sombra de dúvidas, conduzir os pequenos no caminho direito, né, no caminho certo, no caminho que leva sempre à presença divina, um caminho que tenha ética, moral e espiritualidade, né? Por isso, Salomão em Provérbios fala, né, ensina a criança desde cedo o caminho que deve andar, porque mesmo depois de adulto, velho, ele não vai se desviar do caminho. Então, a educação básica, né, para as crianças, ela é de fato tudo para um futuro. Quando se negligencia a educação básica, né, para as crianças, então realmente a sociedade se torna um caos de forma ética, moral e espiritual. E é o que você vê em muitas sociedades por aí afora vai. Né? Então, por isso, amados, a educação, a base, ela é fundamental e é importante fazer assim. E é uma educação que exige persistência, dedicação, vínculo, convicção, porque as crianças, a partir dos 6 anos de idade, normalmente, que estão nas escolas, são 10 anos, por assim dizer, para formar uma boa base, para que possam se tornar pessoas decentes no amanhã, ok? Hoje nós temos diante de nós, no nosso shiur, à tarde com a Torá, nós temos 2 questões básicas para estarmos realmente conectados, né? Exatamente sobre a questão de não profanar o nome divino e sobre a questão do Shabat, né? É sempre bom estarmos falando sobre o Shabat, ainda mais que hoje nós estamos no 5º dia para o Shabat, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Erev Shabat, véspera de Shabat, né? E é sempre bom estarmos refletindo sobre a beleza do Shabat, né? Por isso o Shabat, ele tem elevação espiritual, nos conduz à elevação espiritual. E é importante nós estarmos também sempre recordando, reaprendendo, né, renovando o conhecimento dentro desse aspecto aí. Então vejam bem, em Levítico capítulo 22, né, os versos 32 e 33, nos fala assim: não profane meu sagrado nome, seja santificado dentre os filhos de Israel. Eu sou Deus quem os santifica, quem os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, com a condição de que vocês santifiquem, né, o nome de Deus. Eu sou Deus, né? Então, dentro desse aspecto aqui, os ensinamentos racídicos dos nossos mestres do racidismo, eles falam assim: o pensamento racídico explica que uma pessoa que entrega a sua vida a Deus,
é superior àquela que apenas deseja assim agir, né? Então, os dois versículos que nós lemos, né, o 32 e 33 do capítulo 22 de Levítico, com os comentários de Rashi, eles ficam assim: não profane meu sagrado nome, violando meus mandamentos intencionalmente, ou seja, por querer mesmo, né? Vocês devem estar preparados a entregar suas vidas, em alguns casos, para não transgredir os meus mandamentos, na presença de testemunhas, dentre os filhos de Israel. Eu sou Deus, quem os santifica, quem os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, com a condição de que vocês santifiquem meu nome. Eu sou Deus, né? Então, esses dois versículos com os comentários de Rashi, ele fica desta forma. Então, por isso que aqui, no pensamento racídico, fala, né? Quem entrega de fato a sua vida a Deus é superior àquela pessoa que apenas tem desejo de agir assim. Então, não adianta nada a pessoa ter boa intenção. A questão é ação. E é por isso que quem entrega a sua vida a Deus, ele é superior a qualquer outra pessoa, certo? Isto porque o desejo de entregar-se a Deus é original da alma divina, ela se origina na alma divina da pessoa. E se a pessoa não se rende de fato, a sua alma animal não foi afetada por esse desejo. Então, a pessoa que se entrega verdadeiramente a Deus, ela está atendendo a um clamor da sua alma divina. Aquela que fica apenas na intenção, então essa intenção realmente de entregar-se a Deus, ela não atingiu a alma animal, e a alma animal domina. Então, a pessoa ela não se entrega, né? Então, quando uma pessoa verdadeiramente se entrega a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, é porque esta manifestação da sua alma divina foi muito forte e ela alcançou de fato a alma animal e subjugou a alma animal à vontade da alma divina. Então, de fato, ela veio entregar-se a Deus para servir a Deus verdadeiramente. E aquela outra que ficou apenas na intenção, né? Ela não fortaleceu a sua alma divina e a alma animal muito forte dominou a alma divina e mandou ela ficar quietinha lá, né? E ela ficou apenas, entre aspas, com boas intenções, mas as suas ações são realmente contra a vontade divina. Continuando, além disso, o desejo inerente da alma animal é viver, né? Então esse é o desejo da alma animal, né? Para entender isso, aquela questão, você certamente já ouviu a seguinte expressão, né? O que eu quero é viver, eu quero viver a vida, eu vou gozar a vida, eu vou viver a vida. Você já ouviu isso, várias pessoas dizendo, ou até mesmo às vezes nós chegamos a falar isso, antes de chegar a esse conhecimento do monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, essa expressão, ela vem exatamente demonstrar o quanto que a alma animal está forte e a alma divina está acuada num cantinho lá dentro de nós e não pode fazer nada, porque a alma animal ela é selvagem, né? Então, o desejo dela é viver uma vida sem ética, sem moral e sem espiritualidade, né? Então, o que eu tenho vontade de fazer, eu faço e ninguém manda em mim. Esta é outra expressão que nós encontramos por aí afora vai, não é verdade? Então, por isso significa que a alma animal consentiu com um ato que é exatamente o oposto da natureza da alma divina. Como a alma divina e a alma animal estão juntas, né? Ou seja, para entendermos isso, nós precisamos compreender que nós temos duas almas, a alma divina e a alma animal. Qual é a mais forte? É aquela que você mais alimenta, é aquela que você mais sustenta.
Se você alimenta e sustenta a alma divina com estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, faz as preces diárias, faz a techuvá diária, faz sedaká, você está fortalecendo a sua alma divina. E a alma divina vai dominando a alma animal, né? Vai pegando os seus bons atributos para poder realmente agir na jornada monoteísta com o fundamento judaico. Ah, mas a alma animal tem bons atributos? Ou tem maravilhosos bons atributos. Só que nós não podemos deixar a alma animal desenfrear-se, né? Perder, né, o freio, a linha, o carretel e companhia limitada. Mas a alma animal em si, ela tem ótimos atributos, qualidades, né? A coragem, a ousadia, não tem medo de nada e de ninguém, tem muita ousadia, vai além das suas próprias forças e energias. Esses são bons atributos que estão conectados com a nossa alma animal. Quando a nossa alma divina se fortalece e ela domina a alma animal, então esses bons atributos, eles vêm para a alma divina, ele vem somar-se à alma divina, exatamente para fazer o quê? Fazer a expansão. Divulgar, anunciar nos 4 ventos, certo? Realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A Torá como a única e verdadeira palavra divina. Anunciar o único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. Ele é o único grande eu sou. Nada pode ser comparado a ele. Ninguém pode ser comparado a ele. Ele é um e único. Então, quando a nossa alma divina ela tem esses atributos da alma animal somado a ela, então une-se a alma animal e a alma divina, e aí ninguém segura. Aí ninguém segura. Então você vai estar ali na esquina entregando folheto às pessoas, você não vai ter vergonha. Você vai ter coragem, ousadia. Eu vou entregar folheto ali, o folheto monoteísta, com fundamento judaico, falando a respeito exatamente, né? Nós temos aí um folheto que é fornecido pela nossa sinagoga sede, né? Que é um folheto precioso, é esse folheto aqui, ó. Infelizmente você vê de forma contrária aí, né? A Edna está ocupada, não dá para me ajudar aqui, né? Então, não tem como reverter aqui. Vamos ver se dá certo de reverter aqui. Ah, dá, um pouquinho dá. Então tá aqui, ó, o folheto, Benei Noach. Por mais de 3.000 anos o povo judeu guardou um segredo. Vem a explicação embaixo. Depois pro lado de dentro do folheto, nós temos aqui, ó. Quem que é esse? Maimônides. Vem explicar para nós aqui a respeito dessa questão e a respeito das 7 leis de Noah e um justo entre as nações. Depois, nós temos aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel explicando sobre toda essa questão de um justo entre as nações e etc. e tal, né? E etc. e tal aí, ok? Então, então você vai lá para a esquina, lá no semáforo, de casa em casa, porta em porta, vai lá, né? Coloca no verso do folheto lá o carimbo do endereço da sua comunidade, onde está se reunindo, né, para fazer a celebração do Shabat, estudos da Torá, estudo das 7 leis de Noah, né? Colocar ali as orientações do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? As diretrizes, né? Temos aí em PDF as diretrizes concernentes às comunidades Benei Noach, né? Para compartilhar, imprimir, encadernar, e as pessoas que comparecem ali na comunidade Benei Noach, então aí você imprime as diretrizes, entrega para cada pessoa, se reúne, vão estudar as diretrizes, etc. e tal. E você vai lá, vai entregar folheto lá, você entendeu? Então a alma animal ela não tem vergonha de fazer as coisas,
mesmo erradas, né? Pode ver que as pessoas cometem cada coisa absurda aí, porque não tem um pingo de vergonha. Agora imagine essa ousadia de não ter vergonha de fazer a coisa certa, a coisa correta. Não ter vergonha de falar a verdade, de anunciar a verdade, anunciar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Não tem vergonha, vai lá e pau! Você entendeu? Então são os atributos da nossa alma animal que tem que trazer para o domínio da alma divina, para poder fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, tá frio, né? A alma animal no serviço à alma divina, no serviço a Hashem, a alma animal ela fala para você assim: para com isso, seu frouxo, tá com frio? Vai lá para a esquina lá, vai entregar folheto lá. Ah, mas tá chovendo, tá frio. Não tem nada disso daí não. Vai lá, vai entregar folheto, vai ter alguém lá no frio, na chuva, vai passar por lá, vai parar no semáforo, você entrega o folheto. Você entendeu? Ah, tá muito quente, muito sol, mas daí você não é de açúcar, você não é de pó, você não vai perder a sua estrutura. Ficar ali meia hora entregando folheto ali, não vai tirar pedaço seu, entendeu? Então essas ousadias, coragem, né? Não ter vergonha de fazer o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto, você entendeu? Então a serviço da alma divina, a gente vira o mundo no avesso. E é exatamente essa tarefa primordial, né, fundamental que nós temos, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Entendeu? Então, por isso, a alma divina e a alma animal estão unidas. O ato de uma pessoa entregar sua vida também ensina a alma divina como ir além da sua própria natureza, já que ela aprende da alma animal o que é o sacrifício completo. Você entendeu? Então essa é outra característica da alma animal. Por isso, quando Hashem diz no capítulo 22 de Levítico 32 e 33, né? Não profane meu sagrado nome. Vocês devem santificar meu nome. É exatamente procurar compreender esse bom atributo da alma animal, né? O sacrifício completo, que é exatamente o quê? É ir além da sua própria natureza da alma divina. Ir além. Entendeu? Então, você pega aí a natureza da alma divina, né? Por exemplo, eu vou estudar a Torá no dia de hoje, as 7 leis de Noa, eu vou estudar 15 minutinhos. Aí você começa a estudar a Torá, né, durante 15 minutinhos, né? Aí você estuda um pedaço da Torá, uma parte da Torá, melhor dizendo, e outra parte das 7 leis de Noa. Dá 15 minutos, você olha, bom, já deu 15 minutos. Aí a alma animal, ela vem dar um tubefe em você e fala: o quê? Já vai parar? Toma vergonha nessa cara, rapaz. Vai parar nada. Vai mais 15 minutos aí. Eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais. E você vai mais além da sua natureza. 15 minutos é muito pouco, mais 15 minutos. Então, esse atributo da alma animal, ela nos leva a ir a mais, nos leva a compreender exatamente o que é o sacrifício completo. Não é ficarmos limitados, mas irmos além. Está entendendo? A questão de quando a alma animal ela é dominada pela alma divina e ela vem somar a alma divina, ou seja, faz uma fusão, alma divina e alma animal, chapa. E a partir da entrega total a Deus, então essa alma divina e a alma animal se unem e não se larga mais, não se larga mais. Então, quando a alma divina ela fica limitada apenas à sua natureza, a alma animal vem dar um chacoalhão. Vamos, pode parar, não vai sentar agora não. Quer sombra, água fresca? Agora não, ainda não chegou a hora de ir para sombra e água fresca não. Vamos andar em mais 1 quilômetro aí que tem muito para fazer.
Então a alma animal, ela é assim, ela é intrépida, ela é ousada, tem coragem, ousadia. É exatamente isso que Deus quer de cada um de nós, fazer essa fusão, alma divina e alma animal, para que nós possamos ir além, entendeu? Fazermos mais do que nós podemos fazer. Dentro desse aspecto aqui, também o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, ele também nos fala da seguinte forma, né? Sendo esse tema, né, de não profanar o nome de Hashem, né? Então, temos aqui dentro desse versículo 32 do capítulo 22, né, o rabino Yitzhak Ginsburg diz, né, um par de mandamentos separados, embora complementares, estão contidos nesse versículo aqui. O primeiro, um mandamento proibitivo, é o de não profanar o nome de Deus. E o segundo mandamento positivo é o de santificar o nome de Deus. Então vejam bem, como que ele traz o aprendizado dentro desse aspecto. O primeiro mandamento é proibitivo, não profanar o nome de Deus. O segundo mandamento positivo é o de santificar o nome de Deus. Então nós temos o mandamento proibitivo, não profanar o nome de Deus. Segundo mandamento positivo, santificar o nome de Deus. Ou seja, nós temos um mandamento proibitivo. Não podemos, em hipótese nenhuma, profanar o nome de Hashem. Então, por isso, uma das coisas que o Bnei Noach precisa aprender e pôr em prática, a expressão, e isso o nosso rabino Yaakov Gerensad já falou inúmeras vezes, a expressão que substitui o tetragrama sagrado, que é mais próximo a esta santidade do tetragrama sagrado, é a expressão de Ado-Nai. E por que Ado-Nai? Porque quando não estamos em oração, nós não podemos pronunciar o nome completo direto. Quando nós estamos em preces, quando nós estamos em festividade, estamos na liturgia, etc. e tal, então Ado-Nai, nós podemos pronunciar direto, sem o tracinho. Mas quando estamos em estudos, etc., fora da liturgia, fora das preces, etc. e tal, quando fazemos menção, então nós usamos Ado-Nai, para não falar o nome completo. Por quê? Para não profanarmos o nome de Hashem. Então, você observa, por exemplo, as pessoas no mundão aí, né, em qualquer lugar, de qualquer forma, né, sempre ficam falando, ai meu Deus, ai Deus aqui, Deus dali. Deus. Então, a expressão Deus acabou ficando de uma certa forma avacalhada. Por isso que o costume judaico, quando escrevemos Deus, nós escrevemos D, né? Depois colocamos ali que nem uma crase, né? E o S. Não é dus. Tem alguns aí que vêm e dizem, é dus. Não é dus. Né? Tem que ser um pouquinho mais inteligente. Não é dus. É Deus mesmo. Só que a ausência do E é para demonstrar a todos e a nós mesmos que nós estamos fazendo a menção do Deus de Israel, do Deus do povo judeu, para diferenciar dessa expressão avacalhada que as pessoas estão fazendo por aí, sem nenhum respeito, piadas e por aí afora vai, certo? Esclarecido isto, vamos para outro esclarecimento. Tem muita gente por aí afora vai, por exemplo, que coloca o nome num boteco, lá, Bar Betel, Betel, que significa Betel, é uma junção das duas palavras, Bet, casa, El, de Deus. Então tem lá um boteco, casa de Deus, por exemplo, entendeu?
Ou então, por exemplo, tem pessoas que colocam lá numa oficina lá, né? Uma oficina mecânica lá. Oficina Shekhinah. Shekhinah, dentro da Kabbalah, significa a presença divina, né? É bonito o nome, sim, é bonito, mas não é para colocar no nome de oficina ou qualquer outra coisa. Aliás, não é para colocar em lugar nenhum. Precisa ter reverência, respeito, entendeu? Outra coisa que muitos por aí usam aí sem a devida reverência, sem respeito e sem a verdadeira adoração, né? O tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado não é para escrever em lugar nenhum. O tetragrama sagrado não é para colocar em lugar nenhum. É, de fato, profanar o nome de Hashem. Então, por aí afora vai, segundo esses exemplos, essa é a primeira questão, o mandamento proibitivo. Não profanar o nome de Deus. Ok? Mandamento positivo é o de santificar o nome de Deus. Ou seja, nós precisamos ter consciência de que tudo e qualquer coisa que fazermos, falarmos, pensarmos, olhar, ouvir, e como nós estamos no período de Sefirat HaOmer, né, que é a cura emocional, sentimentos também. Nós precisamos colocar tudo isto a serviço de santificar o nome de Deus. Então, por isso, antes de você falar uma abobrinha, pense se essa abobrinha que você vai falar vai santificar o nome de Deus. Não vai? Não fale. Ah, mas a minha língua está coçando. Eu preciso falar do fulano, fazer uma fofoquinha. Não tome o nome de Hashem em vão. E santifique a Hashem. Você é um monoteísta? Crê no único Deus? Então você precisa morder a língua. Você precisa morder a língua. Você precisa chegar na frente do espelho e falar assim: ô fulano, você precisa tomar vergonha na cara. Você é muito fofoqueiro. Você gosta de fofoca e gosta de fazer fofoca. Toma vergonha na sua cara, porque você está blasfemando contra o nome divino e é proibido blasfemar. E você não está santificando o nome de Deus. E está batendo no peito nos quatro ventos aí, que é um monoteísta com fundamento judaico, que é um Benenor, um Benor ou uma Batnor. Mas com essa fofoca, está entendendo? Isso é apenas um exemplo. Continuando, o nosso rabino de Tzahak Ginsburg ainda diz: a palavra hebraica usada no versículo para vocês não devem profanar, a palavra no hebraico usada é tehalel. Tehalel. Literalmente, halal, que é a raiz, significa uma condição de vácuo. O vácuo, o que é? É uma ausência em qualquer área da existência. O vácuo. A mesma palavra é também usada para cadáver. O vácuo. Tehalel ou halal. Também é usado para cadáver. Por quê? Qual é o vácuo do cadáver? A ausência da vida. A profanação do nome de Deus, Hilul Hashem. Hilul Hashem. Ou seja, profanação do nome de Deus, ou do nome de Hashem. Ocorre quando ele parece estar ausente em uma determinada realidade. Parece, é o vácuo, é halal, uma condição de vácuo. Vamos entender melhor.
de forma direta, diz o rabino Yitzhak Ginsburg. Maimônides explica que toda vez que um judeu ou um não judeu, um Benei Noach, especialmente que esteja ou é em alta consideração, se comporta de uma forma aparentemente negativa, ele profana o nome de Deus. Com o nosso entendimento do significado da palavra Halel, vemos que quando ele se comporta de forma negativa, ele sugere que Deus não está aqui, que Deus não está naquele lugar em que ele está praticando uma ação negativa, destrutiva. Parece que Deus não está presente naquela realidade em que ele está vivendo. Isso é profanar o nome de Hashem. Porque você está dizendo assim, Deus não está aqui. Eu sou o Deus desse lugar. Por isso eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, ninguém manda no meu nariz empinado, ninguém manda no meu queixo duro. Eu faço o que eu quero e pronto. Ponto final. Essa pessoa está profanando o nome de Deus, não está santificando o nome de Deus, ou seja, ela está violando já de cara 2 mandamentos. De cara. E depois não adianta colocar a fantasia de santinho, ir lá para a reunião, louvar a Hashem, fazer as preces ou estudar a Torá ou as 7 leis de Noah. Não adianta colocar a fantasia de santinho, porque Deus vê. Os irmãos podem até não ver, podem até não discernir a sua palhaçada, que você está fantasiado. Mas Hashem está vendo tudo. E não tem como fugir dele. E uma hora, ele permite que a máscara, a fantasia cai, e aí vai ficar muito feio para você. Então, por isso, o tempo em que ele não deixa cair a nossa máscara é o tempo hábil para a gente fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ficarmos 0 a 0 com ele e fazer uma nova jornada, renovar, reformar, reacender a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Entendeu? Então, ele nos concede essa graça. Então, vejam como que ele é, de fato, magnânimo no seu amor incondicional. Santificação, ela é a consciência de Deus. E então, o mandamento complementar à proibição de profanar o nome de Deus é exatamente a ordem de santificar o nome de Hashem. Como a profanação é a sugestão da aparente ausência de Deus, segue-se que santificar o nome de Deus é trazer a consciência de Deus a cada faceta da nossa realidade. Ou seja, eu comecei a pensar bobeira, Deus está no meu pensamento, Ele está presente aqui. Eu começo a olhar para aquilo que não convém, o meu olhar é para santificar o nome de Hashem. Então eu não vou olhar para aquilo. Ou começo a ouvir o que não convém, fofoca e companhia limitada. Para. O meu ouvir é para santificar o nome de Hashem, porque eu sou proibido de profanar o nome dele, certo? O falar é a mesma coisa. Eu vou falar, e isso que eu vou falar está de acordo com santificar o nome de Hashem, então eu falo. Então observe
que todo o nosso ser precisa estar envolvido com essa questão, que é exatamente não profanar o santo nome de Hashem e santificar o nome de Hashem. Você observou que o olfato não faz parte? O olfato não faz parte. O olfato está conectado ao nosso fôlego de vida. E desde o princípio, Bereshit, lá no Jardim do Éden, na tentação, no pecado primordial, dos nossos sentidos, o único que não participou do pecado do Jardim do Éden foi exatamente o olfato. O olfato é sagrado. Ele está conectado diretamente com o nosso fôlego de vida. Por isso os sábios falam que Mashiach, nos dias da redenção final, ele estará julgando as pessoas pelo olfato. Não pelo ouvir dizer, não pelo falar, não pelo olhar, mas pelo olfato. Que cheiro bom que você transmite. Por isso que tanto no Mexicão, Tabernáculo do Deserto, como no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, a maior e mais preciosa oferta para Hashem sempre foi exatamente a oferenda do incensário, porque é a fumaça, o cheiro agradável que sobe a Deus. Esta é a melhor oferenda para Deus. Isso simboliza exatamente o quê? O quão precisamos ser um bom cheiro para Deus. Ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, a consciência divina. Como a profanação é a sugestão da aparente ausência de Deus, segue-se que santificar o nome de Deus é trazer a consciência de Deus a cada faceta da nossa realidade. Isso que acabamos de falar. A palavra hebraica para santificar é Kodesh. O significado literal de Kodesh é transcendente ou separado. Ou seja, é transcender além dos nossos limites, porque não profanar o nome de Deus e santificar o nome de Deus é irmos além da nossa natureza. E isso não é para qualquer um. É para quem realmente teve a ousadia de fazer o quê? A entrega total a Deus. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso é transcender e ser separado. Então, você está ali com uma rodinha de pessoas. Começou palavras de baixo calão, piadas, né, que não precisamos nem entrar no mérito da questão. E fofocas, opa, peraí, gente. Se for para começar isso daqui, eu vou sair. Eu vou sair. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não vou ficar com vocês, não. Aí as pessoas falam, não, fica aí, é só uma piadinha, não tem mal nenhum, que não sei. Não. Ou nós vamos falar coisas positivas, legal, que venham ajudar um ao outro, etc. e tal, né? Vamos conversar de coisas que realmente podem produzir bons frutos, ou então eu estou me retirando. Se eles insistirem, você se retira. Simplesmente isso. Você se retira. Amanhã ou depois, na hora que você estiver na mesma rodinha, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a falar, o outro vai falar, ó, o fulano ou a fulana aí não gosta dessas coisas, vamos mudar de assunto. As pessoas começam a mudar o assunto e você começa a trazer mais luz junto daquela galera, entendeu? Junto daquele grupo, e você vai transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Então, dessa forma, né, que nós podemos, sem sombra de dúvidas, estarmos santificando o nome de Hashem. Quando alguém reflete seus traços de caráter divino e purificados,
tão intensamente quanto possível em tudo que ele faz, ele traz a transcendência de Deus, a presença divina, na realidade interior nele e naquele ciclo de pessoas em que ele está. Dessa forma, ele santifica o nome de Hashem, o nome de Deus. Entendeu? Então, por isso que é importante estar conectado com estas realidades aí. Antes de nós entrarmos na questão do capítulo 23, Shabbat, né, nós queremos aqui mandar aqui um shalom, shalom, né, para as seguintes pessoas, né? O Moisés Pires de Castro, de Bebedouros, né? Na terça-feira, né, ele completou mais uma primavera, fez aniversário, né? Então, aliás, na segunda-feira, dia 13, né? E na terça-feira nós esquecemos de falar do nível dele, entendeu? Então aqui vai o nosso Mazal Tov, né, ao Moisés Pires de Castro, de Bebedouros, né? Interior de São Paulo, um Mazal Tov com muitas bênçãos de Hashem. Temos aí o doutor Ianco Cordeiro, lá de João Pessoa, Paraíba. A Regina Silva, de Barcarena, no Pará. O Enoque Francelino, São Paulo, capital. A Rosália Vicente Aguiar, Tiago Souza Campos, Jair Borges, a Andréia Moraes, John Urbina, de Honduras, o Paulo Henrique, do Rio de Janeiro, e Luciene Alianati, também do Rio de Janeiro. Esse pessoal aqui faz parte do grupo no Facebook, o grupo Judaísmo Ortodoxo, né? Então é o nosso shalom, shalom para eles aí, ok? Temos aí também a Miriane Machado Stum, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, né? Junto com o grupo ali de Porto Alegre, Benei Noar, né? Juntamente com o marido Gesiel Stum. Também junto com eles está a Di Machado, né? A Solange da Silva, também ali junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, ok? Na nossa descrição do nosso shiur, consta aí, né? Se você quer continuar colaborando, contribuindo com os nossos amados ali Benenor do Rio Grande do Sul, ali tem o Pix da nossa segunda tesoureira, onde nós vamos somando, né, as doações e vamos enviando em remessas, né, para a Miriane Machado Stum, ali no Rio Grande do Sul, ok? Então, perguntaram até quando vai essa campanha? Vai até quando as pessoas pararem de fazer doações. Enquanto as pessoas continuarem fazendo doações e mandando comprovante para a gente, falando, é lá para os Benenô, no Rio Grande do Sul, né? Não é só para eles a ajuda, é para eles, a comunidade, os vizinhos e também a própria sociedade, né, de Viamão, que é a cidade ali, como também de Porto Alegre. Então o efeito ele é maior, né? Ele tem um princípio, mas ele vai se estendendo para outros rincões aí, né? Então, através do casal, né, a Miriane Machado e o Gesiel Stum, que nós focamos, juntamente com o nosso Rav Yaakov Geranstad e os demais Benenor, né, para essa finalidade aí. Inclusive, o nosso Rav Yaakov Geranstad, né, de acordo com as doações que recebeu, né, está enviando lá para Viamão, lá aos cuidados e sob a responsabilidade da Miriane e Gesiel Stum e a comunidade local, 22 toneladas de doações, né? Ao mesmo tempo lá que a Miriane está chorando de alegria, está chorando de preocupação também, né? Onde que vai guardar 22 toneladas, né? E distribuir paulatinamente, né? Não pode entregar tudo de uma vez, porque entregar tudo de uma vez, as pessoas acabam até desperdiçando, né? Segundo a necessidade, vão entregando, né?
Então, Baruch Hashem por isso daí, e que realmente, né, possa ter ótimos e maravilhosos frutos dentro desse sentido aí, sem sombra de dúvidas. E à medida que for chegando aí os testemunhos, nós vamos compartilhando aí com os amados aí, tá bom? Ok? A Manuelita Santos Lemos também, olha lá, a Manuelita já está avisando, ó, hoje depositei lá na conta lá da Thaís lá, então é mais uma doação que está chegando aí para podermos enviar, né? A Miriane está dizendo que voltou a chover lá, e isso é preocupante, não resta dúvida. A Malu, né? A Maria Lúcia lá de São Sebastião, né? Brasília, né? Também está chegando, está por aí, né? Baruch Hashem aí. Faz tempo que não aparece, hein, Malu? Baruch Hashem. O Mário Sabadini, a Marinalva Nalva, o Arlan Tavares e esposa Luciana Rodrigues, de Pacatu, Ceará, agora não esqueci. A Luciana Rodrigues, né, lá de Marília, aqui é a nossa região, Baruch Hashem. Ok? No capítulo 23 de Levítico, nós encontramos aí sobre a questão, sobre as festividades, né? Primeiramente, nós temos a questão do sétimo dia, né, o versículo 3, capítulo 23, verso 3, né? As seguintes são minhas festividades, né? O verso 3 fala exatamente sobre a questão do sétimo dia, o Shabat para Deus, né? Depois vem e fala das festividades, das outras festividades aí, né? Mas nós queremos aqui deixar focado sobre a questão, principalmente sobre a questão de Shabat, né? Focalizar isso, né? Nós temos aí dentro do capítulo 23, né, as três festividades, né, que é chamada de Pesach, Shavuot, Sukkot, né, que segue o ciclo agrícola. Pesach é a época quando os frutos amadurecem, Shavuot é a época da colheita e Sukkot é a conclusão da estação da colheita, né, quando toda a produção já foi recolhida do campo, ok? Mas antes disso nós temos exatamente a questão do Shabat, que é o verso 3, que fala sobre a questão do Shabat. Então nós queremos aqui exatamente trazer, né, o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência a essa questão aqui, ok? Também temos aí, né, a Edna e também a Maria Inês Moino Martins, né, que aparecendo aí os nomes, né, aqui da nossa sinagoga Benenor Regional Bauru. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre as alturas espirituais do Shabat. O toque do shofar no primeiro dia do ano desperta uma nova energia divina, a qual sustentará toda a criação neste ano, tanto em sua dimensão física como na sua dimensão espiritual. Contudo, quando Rosh Hashanah, no sétimo mês, a partir de Nissan, que é o Rosh Hashanah, que é o Tishrei, o sétimo mês, quando ele coincide com o Shabat, não se toca o shofar, apenas o recordamos mencionando a questão do toque de shofar nas preces. Isso ocorre porque o toque do shofar no Shabat não somente é desnecessário, como carece de sentido. A temática principal de Rosh Hashanah é a soberania de Deus sobre nós. O toque de shofar na coroação de Deus é a nossa declaração de submissão voluntária e sem interesses pessoais à autoridade divina, à autoridade de Hashem. Porém, a necessidade desta afirmação indica que somos tão conscientes de nós mesmos como seres independentes e que devemos nos submeter a Deus de maneira intencional, ou seja, eu quero me submeter a Deus, forma intencional, voluntária, espontânea.
Esta consciência de nós mesmos caracteriza a nossa disposição mental durante os dias da semana, os 6 dias da semana. No Shabat, no entanto, já encontramos-nos inerentemente absorvidos numa consciência divina, muito mais elevada do que os 6 dias comuns. É por isso que tal declaração de submissão neste dia seria redundante, que é o toque do shofar. Então, vejam bem, durante os 6 dias da semana, nós precisamos nos preparar para o 7º dia, o sagrado dia do Shabat. Por isso que nós temos aí no nosso Sidur, certo? No nosso Sidur Bnei Noach, nós temos lá a bênção dos dias da semana, o 1º dia até o 6º dia da semana. Então, quando nós vamos iniciar a semana, então nós falamos na bênção do dia. Esse é o 1º dia para o Shabat, onde os sacerdotes cantavam no templo, certo? Então, quando chegamos no 7º dia, essa conexão está muito forte. Então, durante os 6 dias, nós vamos nos submetendo à vontade divina, através da santificação de cada dia. Quando chegamos em Shabat, né, o salmo específico de Shabat, que é o Salmo 92, é exatamente o cântico especial para o Shabat. Então já é o Shabat, já é o cântico de Shabat. Então a conexão, a consciência divina, ela está muito elevada, porque você se preparou adequadamente durante 6 dias da semana. Dentro desse mesmo aspecto, para compreendermos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já nos chama a atenção com referência também à questão do Rosh Hashanah, o 7º mês Tishrei, o 7º mês a partir de Nissan, certo? Que é contabilizado como o aniversário da criação, não somente do mundo, mas essencialmente a criação do ser humano, certo? Então, quando não cai em Shabat, há o toque do shofar. O toque do shofar, ele traz exatamente a nossa memória, o quanto que nós precisamos voluntariamente nos submetermos à vontade divina. Mas quando o Rosh Hashanah ele cai no dia de Shabat, o som do shofar não é entoado. Por quê? Porque nós já estamos em Shabat. Nós já estamos submetidos literalmente à vontade divina no Shabat, no sagrado dia do Shabat. Então não é necessário o toque do shofar. Ok? Dentro desse mesmo aspecto, o que nos chama a atenção sobre as alturas espirituais do Shabat é que o Shabat ele está conectado diretamente com a redenção final, com o reinado de Mashiach. Porque o reinado de Mashiach de 1000 anos é um dia. Lembra que o salmista diz que 1000 anos para Hashem é como um dia. Então, portanto, um dia corresponde a 1000 anos. E isso está conectado exatamente com a redenção final. Por quê? Porque a redenção final com Mashiach, no nosso linguajar humano para entendermos, será de 1000 anos. Mas na realidade espiritual será um dia. Por quê? Porque a redenção final é Shabat. Será Shabat. É um Shabat onde todos, não somente o povo de Israel, mas todas as nações, voluntariamente, estarão se submetendo à vontade divina através de Mashiach. Onde todas as nações, ombro a ombro com o povo judeu, estarão servindo e adorando, junto com Mashiach, estarão servindo e adorando o único e o verdadeiro Deus. Por isso que nós não podemos perder Shabat. Se você está numa comunidade e tem condições de se reunir para celebrar o Shabat, para estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noach e as suas ramificações,
para estudar tudo aquilo que é pertinente realmente ao sagrado dia do Shabat. Não arrume muletas, desculpas. Eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque trabalhei a semana inteira, né? Estou muito cansado, estou arrebentado e não sei o que lá. Está chovendo, está frio, está calor, né? Só está faltando chover canivete aberto, então eu não vou. Vai que de repente no meio do caminho chove canivete aberto mesmo, entendeu? Então é não arrumar muletas para estar junto com o povo, celebrando Shabat. Agora, por questões justas, em que a pessoa não pode comparecer, existe aí a forma virtual, onde as pessoas vão se conectando, né? Tem vários grupos Benei Noach que fazem lives, né? Celebrando Shabat, então você tem algumas oportunidades para estar conectado. É uma forma de você estar junto, pelo menos espiritualmente, né? Com aquele grupo, com aquela comunidade Benei Noach, aquela sinagoga Benei Noach, celebrando Shabat. Então você não está desconectado, você está conectado. Então por isso é importante nós estarmos realmente honrando, dando devido valor ao Shabat, porque o Shabat é aquele Shabat da redenção final, com o reinado de Mashiach. Um dia que corresponde a 1000 anos de um verdadeiro Shabat. Nós estamos apenas durante esse período, nesta configuração, nós estamos treinando para viver esse Shabat da redenção final. Ok? E falando no Shabat, amanhã as luzes especiais de Shabat se acenderão às 17h11, e a partir das 20h15 nós estaremos transmitindo por esse canal do Facebook, né? Diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as nações, estaremos transmitindo a celebração do Shabat. Então nós temos um encontro amanhã, sem sombra de dúvidas, né? E hoje à noite nós temos aí, né, às 20 horas, o Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Então, shalom para você e desde já, Shabbat Shalom. Até lá.